Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna Pigato, eu sou professora de redação da escola SEB Dom Bosco, diretamente aqui do frio de Curitiba. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como que o cinema pode nos ajudar nas provas de vestibular e do Enem. Você já parou para pensar que depois de assistir um filme você não é mais a mesma pessoa? Isso acontece porque toda vez que a gente resolve assistir um seriado, um documentário, um filme, a gente busca entretenimento, mas ainda que não seja a nossa intenção, a gente sempre aprende alguma coisa, a gente acessa uma outra realidade e a gente acaba, assim, ampliando os nossos horizontes. É por isso que o cinema pode nos ajudar a adquirir cultura, a nos tornar mais críticos e também vai contribuir com o nosso conteúdo, o nosso conhecimento para fazer as provas de vestibular e do Enem. O cinema tem uma importância social na vida das pessoas, tanto que esse foi o tema da redação do Enem de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso porque é muito importante que a maioria dos cidadãos possa acessar esses espaços, possa ter acesso a essas obras, porque é uma forma das pessoas adquirirem, então, conhecimento, cultura, delas se tornarem mais críticas, acessarem outras realidades que não seria possível acessar se não fosse por esse canal. Além do Enem, eu quero dar como exemplo aqui uma prova do nosso estado de uma universidade chamada Unicentro, que no vestibular de 2020 colocou a seguinte questão: qual é a importância e o papel do cinema na vida das pessoas? Justamente pensando nesse aspecto. É por isso que esse vídeo vai trazer para vocês alguns exemplos de obra e o que a gente poderia ter como contribuição para a nossa vida prática e também para as nossas provas. Então, além de contribuir com o conteúdo para a gente resolver várias questões de várias áreas do conhecimento, esses filmes podem nos ajudar muito na redação. Isso porque nos textos argumentativos, que prioritariamente estão presentes nessas provas, é essencial que o aluno coloque um repertório extra-prova, um conteúdo que não esteja disponível ali nos textos da coletânea. O Enem chama isso de repertório sociocultural e vale 80 pontos na prova. Muitos alunos costumam colocar pensadores, momentos históricos, leis, da nossa Constituição ou da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas existem vários exemplos de redação nota 1000 em que os alunos usaram alguma obra cinematográfica, um filme, um documentário, uma série, até um curta-metragem, Então, esses conteúdos, esses exemplos, colocar isso na redação, contribui muito para o nosso texto. Além disso, é importante pensar que a gente não precisa necessariamente memorizar, como a gente faz com uma frase de algum filósofo ou sociólogo. A gente consegue lembrar que a gente assistiu um filme, associar algum critério, algum aspecto desse filme com o tema que está sendo abordado ali na redação. Então, nesses vídeos, a gente vai olhar para alguma obra específica e tentar associar vários temas diferentes presentes nessa obra. Neste vídeo, eu quero comentar com vocês um filme que ganhou o Oscar 2021 de melhor documentário. O nome é Professor Polvo, ou em inglês My Octopus Teacher. A história desse documentário é de um cineasta chamado Craig Foster, que, cansado da vida insana, da pressão no trabalho, envolvido já por depressão, por não se interessar por mais nada e querer abandonar tudo, resolve se refugiar na cidade, no lugar em que ele cresceu, no lugar onde ele passou a infância, na África do Sul, na cidade do Cabo. A casa em que ele cresceu e a casa onde ele vai se refugiar fica muito perto do oceano e ele pratica mergulho livre. Então ele resolve ir para esse lugar para se reconectar consigo e também para se conectar com a natureza, acreditando que isso faria ele voltar a ser uma pessoa melhor, a encontrar o seu lugar no mundo, visto que ele estava ali muito cansado, estressado, emocionalmente desgastado. E ele começa então a fazer mergulhos num local que ele chama de floresta de algas, que não é muito profundo, e ele mergulha inclusive sem equipamentos e até sem roupa de mergulho, sem oxigênio. Então ele vai pelo fôlego mesmo, mergulha um pouco e volta para recuperar o oxigênio.
Numa dessas aventuras, aí, num desses passeios, ele entra em contato com um polvo, que é a estrela do documentário. E ele se encanta com as características, com os mistérios desse animal, que acaba sendo tão desconhecido por justamente viver no fundo do mar. Você deve estar me perguntando, professora, como que um filme sobre um polvo e um mergulhador pode me ajudar em algum aspecto das minhas provas? Bom, vamos pensar então em alguns possíveis temas em que a gente poderia trazer esse filme, em que a gente poderia associar esse documentário. Eu vou começar comentando o Enem deste ano, que foi aplicado neste ano, né? Mas é o Enem 2020. O estigma associado às doenças mentais no Brasil. Aqui a gente tem um exemplo, né? Mais de um documentário, do que um documentário, essa é uma obra que é um diário de um homem, um cineasta, que cansado da vida, né, de pressão, da vida cheia de compromissos, da vida profissional que nós mesmos criamos, resolve se refugiar na natureza, né? Então ele vai em busca de uma recuperação emocional. A gente tem uma série de questões emocionais aí a serem observadas que atinge a maioria da população e que muitas vezes não é tratada com responsabilidade, não é nem respeitada por quem tem um problema emocional. Então, se fôssemos tratar sobre essa questão, poderíamos facilmente citar, mencionar essa obra, que não é uma ficção. É a história, é o relato real de um homem que passou por uma situação de estresse e de depressão. Outro tema que poderia ser relacionado a esse documentário foi o tema da prova da FUVEST, que trouxe como discussão o papel da ciência no mundo contemporâneo. A gente tem passado por um processo muito complicado de pandemia e de negacionismo, mas tirando essa parte da medicina, né, das questões relacionadas à saúde, a gente poderia associar a importância da ciência e o papel do cientista a esse documentário, sim. Apesar de Craig Foster não ser um profissional da ciência, ele trabalha a favor dela. Quando ele pesquisa, quando ele cataloga, quando ele registra, quando ele faz uma série de descobertas a respeito desse animal, a respeito daquele habitat e, inclusive, né, produz um conteúdo, uma obra a ser divulgada e compartilhada com todo o planeta. Tá? Então, a gente poderia sim colocar numa redação esse conteúdo, esse exemplo desse filme, desse documentário, para falar da importância, do papel da ciência no mundo contemporâneo. Sem essas pesquisas, sem essas experiências, sem esses registros, né, a sociedade não evoluiria e não, né, vamos dizer assim, não estaria preparada para tudo que acontece. Não poderia, então, se preparar para todas as situações que a gente enfrenta e não seria possível evoluir como ser humano e melhorar cada vez mais o nosso modo de viver, o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. Além de um exemplo de uma questão relacionada à saúde mental provocada pelo modo de vida que a maioria das pessoas escolheu viver nos dias de hoje e da questão da importância da ciência, tem uma outra prova, de novo da Universidade aqui do Paraná, Unicentro, que levanta uma seguinte questão: o que leva as pessoas a humanizarem os seus animais de estimação? É muito interessante essa discussão e você vai me dizer assim, professora, mas não tem nada a ver, esse é um homem que mergulha e se relaciona e se afeiçoa por um polvo, né? A prova está falando dos pets. Pois é, a questão aqui que pega bem forte nesse documentário é o comportamento desse ser humano, esse mergulhador que se afeiçoa demais por esse polvo, que passa a ir diariamente visitá-lo para interagir com ele, mas entende e decide não interferir no curso natural das coisas. Existe um momento de clímax nesse documentário em que ele consegue registrar a caçada de um tubarão por esse polvo. E ele fica muito angustiado na indecisão de fazer alguma coisa para ajudar o polvo a escapar desse ataque. Mas ele resolve que ele não pode fazer isso, que ali não é o habitat natural dele. Apesar dele fazer parte da natureza, ele não poderia interferir. E ele não interfere, tanto que acaba
que o polvo é, sim, atacado, mas ele sobrevive e esse é o curso natural das coisas, né? Quem poderia ajudar, então, o tubarão que também está ali faminto, certo? Quando a gente trata das questões relacionadas aos nossos animais de estimação, a questão é até que ponto a gente pode interferir na forma natural desses bichos viverem. Faz sentido para eles frequentar o salão diariamente? Faz sentido eles usarem roupas e, inclusive, comemorarem festas de aniversário? Isso não é um comportamento doentio da nossa parte? Então, com certeza daria para relacionar o filme com essa questão relacionada ao comportamento que nos leva a humanizar animais, essa antropoformização diante desses animais que nós trazemos para dentro das nossas casas. E para fechar, fica aí uma importante reflexão a respeito da relação do homem com a natureza. É muito paradoxal a gente parar para pensar que nós modificamos todo o ambiente, que nós transformamos o nosso espaço para buscar uma forma melhor de viver, mais qualidade de vida, segundo a nossa concepção. Muitas vezes esse lugar, a cidade grande, a forma como nós vivemos, nos faz mal, nos traz as doenças emocionais, nos traz o estresse. E quando a gente tem a oportunidade, nas férias, nos feriados, em busca desses ambientes naturais, em busca de uma integração com a natureza que a gente vai. Quando a gente está de férias, a gente vai para a praia, a gente num feriado busca ir para uma pousada no meio das montanhas, ou até no final de semana que a gente vai caminhar num parque. E isso se torna paradoxal justamente porque nós transformamos o ambiente, nós degradamos, né, o nosso ecossistema, e a gente precisa e busca esses lugares para se refazer, para se reconectar, inclusive, com a gente mesmo. E esse documentário traz esse exemplo, né, de um homem que estressado, cansado da pressão do trabalho, do estresse das grandes cidades, se volta para um ambiente mais natural, ou quase totalmente natural, né? A questão do meio ambiente, a sustentabilidade necessária, sempre vai ser tema de redação de vestibular e sempre vai cair nas questões, né, de ciências da natureza. Então, esse documentário vai trazer uma contribuição imensa de uma reflexão necessária a respeito dessa relação que nós temos com o nosso próprio habitat. Se você não assistiu a esse filme, assista, vale muito a pena. Ou se você já assistiu, vale a pena inclusive assistir de novo para ter um olhar diferente sobre essa história. A fotografia é incrível, a história contada é surreal, é um diário de um homem que descobre um mundo diferente no fundo do mar e se conecta com um ser totalmente estranho ao nosso dia a dia, um polvo que se torna professor porque ensina uma série de lições para esse homem, para esse mergulhador cineasta chamado Craig Foster. Vale muito a pena. Esse vídeo tem como intenção fazer você ter um olhar diferente para as coisas que você assiste, sempre podendo aproveitar e associar a conteúdos que podem te ajudar nas provas do vestibular. Lembra, nós sempre saímos diferentes depois de uma experiência de assistir a um filme, um documentário, uma série. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho também e que você agora tenha experiências diferentes. Eu te desejo muito cinema, muito sucesso nas suas provas. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações. Valeu, Rede AZ, por mais essa oportunidade. Até a próxima. Tchau!